Bora para nossa fala sistêmica, a primeira dessa semana. A semana está começando e nós estamos como? Olha só que coisa mais linda, esse céu azul, o céu brilhando. Eu sou Fátima Nunes, consteladora familiar e organizacional. E agora, toda semana por aqui, nós temos as falas sistêmicas. O que é isso? As falas sistêmicas são falas construídas dentro de um pensamento sistêmico. Então, durante um processo de constelação familiar, é possível nós trazermos uma fala para que o nosso cliente repita, que faça sentido para ele e que traga mais clareza sobre o processo, né? O movimento de constelação familiar é um movimento fenomenológico. Então, um facilitador, ele tem que estar muito bem treinado e principalmente, além do treino, né, que muitas vezes a gente vai treinando nas próprias constelações que nós vamos conduzindo, nós precisamos estar na presença. Por quê? Porque constelação familiar não é interpretação. Então, eu não posso trazer um julgamento meu, ou uma percepção minha. Eu preciso trabalhar em comunhão com o campo, com as informações que o campo está trazendo, a partir das verdades que vão se manifestando durante o processo de constelação, tá? E essas verdades, elas simplesmente se manifestam. E um constelador, né, um facilitador, que consegue fazer essa condução, ele é muito certeiro, muitas vezes, numa fala. Essas falas são falas que normalmente nós já integramos em nós, mas existem esses recursos como esses baralhos, né, que já trazem algumas falas e alguns profissionais utilizam, principalmente aqueles que estão começando, que ainda não estão tão familiarizados. Às vezes não falam nada, porque nas novas constelações a gente não fica falando muito, né? É um movimento muito profundo, é algo muito silencioso, mas às vezes vem uma fala. E aí, eu tenho esse baralho há muitos anos e eu resolvi utilizar ele para trazer essas informações para você, porque você não está passando aqui por um processo de constelação, mas essas falas são tão profundas e elas falam tanto sobre as leis sistêmicas e elas nos ajudam a entender um pouquinho mais desse processo que eu resolvi compartilhar com vocês agora aqui nesse canal, todos os dias de segunda a sexta. E como eu sempre falo, às vezes dá uma falhadinha, porque a gente precisa dizer sim aos movimentos que vão acontecendo, né? E às vezes no dia eu não consigo fazer o vídeo, mas no outro dia já chega aí um vídeo para você. E dizer sim aos movimentos que estão acontecendo, você deve estar ouvindo aí no fundo, né? Umas batidas, uma serra, enfim. Ao lado do prédio que eu moro tem uma construção. E assim, eu não posso ficar escolhendo muito o lugar e às vezes o horário, né? E a gente precisa dizer sim ao movimento que está acontecendo, porque se você fica esperando o momento perfeito, o dia perfeito, a luz perfeita, tudo perfeito, você não faz, né? Porque o perfeito, como já dizia Bert Hellinger, estagnou, né? Aquilo que é perfeito morreu. Aquilo que é perfeito não tem avanço, né? Então, ou você faz as coisas muitas vezes da forma que você consegue fazer, ou se você ficar esperando uma perfeição, meu amor, você não vai fazer nunca. Então, eu sempre digo, eu prefiro feito do que perfeito. Então, a gente vai com o barulho, com a martelada, com o que tiver que ser. O trabalho aqui, ele é muito orgânico, ele não é dentro de um estúdio com tudo perfeito, mas o que importa aqui é o conteúdo. Então, vamos ver qual é a fala sistêmica e qual é, né, o ensinamento, né, a consciência que vem pra gente aqui a partir dessa fala de hoje, né? O que o campo traz. Olha só que interessante, que interessante. Eu permito que você me veja. E se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui, o último vídeo da semana passada, eu dizia, a frase que saiu foi: eu devolvo o seu lugar.
e eu permito que você me veja, né? Então, deixa eu ver a relação com isso aqui, porque começa a vir, né, muita informação. Então, vejam, quando nós não somos vistos, você já não teve uma impressão assim de que você estava invisível, ou diante das pessoas, ou diante do mercado de trabalho, né? Ou para os relacionamentos, ou mesmo na tua família? O que acontece aqui? O eu vejo você é algo muito profundo, é uma frase, né? Uma frase sistêmica, e é muito profundo, porque quando eu digo assim, eu vejo você, eu vejo quem você é, eu vejo a tua essência, eu vejo aqueles que vieram antes de você. Você tem um lugar, eu digo, olha, você tem um lugar, né? E você ser visto é você ter um lugar. Muitas vezes nós não permitimos que nos vejam. Por quê? Porque nós estamos em total desequilíbrio com as ordens do amor. Nós não sabemos qual é o nosso lugar, por exemplo. Quando eu não sei qual é o meu lugar no meu sistema familiar, eu não sei qual é o meu lugar na vida. Então, eu trabalho muito com constelação organizacional, trabalho muito com consultoria sistêmica para empresas, com acompanhamento de carreira e negócios para pessoas, né, para indivíduos, e trabalho muito com líderes. E às vezes o que acontece o líder, ele está numa posição de líder, mas ele não sabe qual é o lugar dele na vida. Então, quando isso acontece, eu não consigo ser um bom líder. Por quê? Porque eu estou em desarmonia com as ordens do amor. Então, eu como líder, diante de uma empresa, eu preciso saber exatamente quem eu sou, qual é o meu lugar, para que, em ordem, eu possa liderar outras pessoas. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou liderar a partir da falta, eu vou liderar a partir da escassez, e eu não vou liderar a partir da abundância. Então, começam aquelas confusões, né? Hoje a gente trabalha muito com saúde mental, né, dentro das organizações. Eu sou de um tempo dentro de organizações que a liderança, às vezes, ela era um pouquinho difícil, né? Eu falo e você obedece, aqui você precisa fazer. Hoje, graças a uma nova consciência aí, as empresas já estão começando a ter mais consciência a respeito disso, e a NR1 também está chegando aí com mais afinco para cobrar isso das empresas, né? A saúde mental das empresas. Então, eu permito que você me veja, né? Às vezes também é a fala de um ancestral, né? Aquele ancestral que não estava sendo visto dentro do sistema. E eu permito que você me veja, eu também falando para o mundo, falando para os negócios, falando para os relacionamentos, né? Eu entendo onde é que eu estava em desordem no meu sistema familiar. Eu agora sei qual é o meu lugar. Eu agora tenho consciência do meu pertencimento. Eu agora não estou mais tomando o lugar dos meus pais, dos meus avós, ou daquela pessoa que já se foi, né? Agora eu estou no meu lugar. E eu estando no meu lugar, eu posso ser, eu posso contribuir positivamente. Então, a minha pergunta para você é: você está permitindo ser visto ou vista? Você permite que as pessoas te vejam? Pense nisso, porque se para você o pertencimento tem sido muito difícil, quem sabe você precise olhar um pouco melhor para isso e ver como é o seu pertencimento no teu sistema de origem. E nós nos vemos amanhã na nossa próxima fala sistêmica da semana. Até lá!